Olá! Hoje iremos trabalhar com o tema Misconception. Eu sou Wagner dos Santos, aluno do mestrado profissional em ensino de matemática da UEPA, Universidade do Estado do Pará. Esse trabalho ele é pré-requisito para a obtenção de crédito na disciplina Ensino de Matemática 2, do professor Dr. Pedro Franco de Sá. Iremos tratar nesse trabalho as misconceptions no ensino de função afim no ensino fundamental. Para tratarmos o tema em questão, fizemos pesquisas de artigos publicados tanto no Brasil como fora do Brasil. Também recorremos a sites e também a livros didáticos e também a nossa experiência como docente em sala de aula. Misconception, termo em inglês para equívocos. Esses equívocos estão presentes em diversas áreas do conhecimento humano, mostrando falhas na aprendizagem de um determinado conteúdo, por vários motivos. Mas aqui iremos trabalhar especialmente esses equívocos na matemática. Para ilustrar esses equívocos na matemática, trouxemos o seguinte exemplo. Os alunos acreditam que 1/4 é maior do que 1/2, porque o 4 é maior do que o 2. Esse é um exemplo onde podemos vislumbrar um equívoco, pois discentes não se apoderam de maneira correta do conteúdo de fração, onde a maioria traz para a sala de aula um conceito formulado do seu dia a dia, que na sua concepção o número 4 é maior do que o número 2. Temos como objetivo desse trabalho identificar as misconceptions no ensino de função afim apresentadas pelos alunos. Mas para isso nós tivemos que fazer uma investigação, então nós usamos um referencial teórico que nós vamos citar agora. Usando artigos Conceitos Errôneos dos estudantes na aprendizagem de matemática do nível médio, que foi traduzido para a língua portuguesa, destacamos o seguinte trecho. Os erros e equívocos que os alunos demonstram durante as aulas anteriores ou trazem consigo da comunidade para a escola podem criar obstáculos na aprendizagem matemática, produzindo, consequentemente, um fraco desempenho em matemática. Mas como você sabe que um aluno tem um conceito errado? Você faz uma pergunta e descobre que a resposta que obteve está errada. Geralmente, de uma forma estranha ou inesperada. Então, você faz uma nova pergunta de acompanhamento ou pede ao aluno para explicar a resposta anterior e, novamente, obtém uma resposta ou explicação estranha. Portanto, as perguntas que você fez é um diagnóstico e as respostas que você obteve são sinais diagnósticos da possível presença de equívocos matemáticos. Usando parte do artigo Conceitos Errôneos em Matemática, notamos que as crianças frequentemente demonstram uma lacuna entre o conhecimento formal e o informal. O último ponto sobre conhecimento formal versus conhecimento informal requer definição. Normalmente, o conhecimento formal se refere ao que se ensina em uma instituição educacional organizada e estruturada. Refere-se a um sistema de definições e provas e experimentos. Normalmente está vinculado a métodos escritos. Por outro lado, o conhecimento informal se refere a conjecturas intuitivas, mais tímidas e estratégias mentais. O conhecimento informal é gerado ou aprendido através de ações pessoais de cada um, ou seja, o conhecimento informal se refere a rotinas que são realizadas de maneira mecânica, ou por hábito, ou por tradição do aluno. É importante estabelecer a diferença entre um erro e um equívoco, pois ambos parecem ser equivalentes em relação ao resultado incorreto que produzem. Um erro pode ser causado devido a uma concepção errônea. Outros fatores também podem ser o descuido, problemas de leitura ou interpretação de uma determinada pergunta, ou ainda a falta de conhecimento numérico do aluno. Uma concepção errônea
por outro lado, é o resultado de uma falta de compreensão ou, em muitos casos, da aplicação incorreta de uma regra ou uma generalização matemática. Como se sabe, os conceitos errôneos são considerados concepções incorretas e muitos estudantes são propensos a percebê-los como corretos. As principais características dos conhecimentos errados são que os estudantes constroem definições alternativas para os conceitos estudados. Muitos deles acreditam que certas características são corretas e é muito difícil mudar tais crenças incorretas, especialmente na educação matemática. O que você faz quando encontra um equívoco? Primeiro, você tenta ajudar o aluno a consertar o modelo mental defeituoso. Em segundo lugar, se você sabe que um conceito errado é praticado com bastante frequência, você tenta fornecer aos seus estudantes recursos de aprendizagem e atividades que o ajudem a remediar o conceito errado ou a construir um modelo mais correto. Finalmente, você pode mudar a maneira como ensina o tópico para tornar menos provável que os alunos desenvolvam um conceito errado. Podemos perceber que as dificuldades em função já se iniciam bem no início da aprendizagem, pois temos livros didáticos que trazem o tema com vários nomes diferentes, tais como função afim, função polinomial do primeiro grau e função do primeiro grau. Para validar essa informação, a gente recorreu a 6 livros didáticos. 3 são atuais, da coleção nova, que as escolas receberam esse ano. E 3 da coleção antiga, que as escolas ainda têm, mas que não vão ser usados pelos alunos. Então, o que nós podemos verificar com isso? Em 2 desses livros didáticos, a gente pôde perceber que o tema é chamado de função afim. Então, 2 desses livros trazem o nome como função afim. Já outros 2 livros trazem como função do primeiro grau. Então, aqui a gente já tem um outro nome, função do primeiro grau. Tá vendo? E, por último, a gente tem mais 2 livros que vão chamar de função polinomial do primeiro grau. Então, mais outros 2 livros didáticos aqui, eles trazem como função polinomial do primeiro grau. Então, isso gera uma confusão na cabeça do aluno. E esse gerar de confusão com o tema, o mesmo conteúdo, tendo 3 nomes diferentes, muitas vezes podem gerar equívocos, ou seja, pode gerar uma misconception na cabeça do aluno. Na definição de função afim, f de x é igual a x mais b, com a e b pertencente aos reais e o valor de b diferente de zero. Aí definimos quem é a e quem é b, onde a é o coeficiente de x e o b é o termo independente. Os alunos sempre pensam que o primeiro que vem é o a e depois o b. Então, pode ser b mais ax, daí pode gerar um equívoco nesse ponto. Também ainda temos um problema na definição, que alguns livros colocam o a como coeficiente de x, outros livros colocam como coeficiente angular. Temos também em alguns livros que colocam o b como termo independente e outros como coeficiente linear, também gerando confusão na cabeça do aluno, provocando um erro ou um equívoco. Outro ponto importante é trabalhar a proporcionalidade, onde temos vários alunos que não conseguem visualizar a proporcionalidade. Assim como temos também professores que pecam em não mostrar para os alunos a questão da proporcionalidade, onde A é o coeficiente angular, que é a taxa de variação, e ela dá condição para que os professores mostrem aos alunos, com exemplos bem claros, a proporcionalidade. É isso aí, pessoal. Esse era o nosso tema
abordar um pouco sobre as MIT Concepts, que ainda é um ramo de estudo muito novo, então a gente também não tem muitos referenciais sobre o nosso tema específico, que é função afim. Mas tentamos abordar de maneira clara e sucinta para que vocês possam perceber o que são as MIT Concepts, ou em português, equívocos matemáticos.